Oi, gente bonita, eu sou a Arletes Cantambulo, esse é o canal Desvendando Tarô para mais um Espiritual Cast, sem o César. Cadê o César? Não sei. Mas, como nós vamos receber uma convidada muito especial, eu resolvi gravar sem o César mesmo. Então, nós vamos ter aqui, hoje nós vamos falar de temas maravilhosos, fundamentais para o seu equilíbrio. Então, fica aqui com a gente, assiste o vídeo até o final, porque o papo vai ser muito bom. Já já a nossa convidada está aqui com a gente. Mas, como de praxe, temos os recadinhos, né? Então, já aproveita que você está aqui com a gente, já clica no joinha, já se inscreve no canal se você não está inscrito, porque aqui a gente sempre tem muito conteúdo sobre espiritualidade, sobre tarô. Aqui no Spiritual Cast a gente traz convidados incríveis que vêm sempre contribuir muito com a gente. E também temos o Desvendando a Sua Vida. O que é o Desvendando a Sua Vida? Você manda um e-mail para arroba, ou arroba nada, né? Você manda um e-mail para contato.spiritualcast@gmail, tá aqui embaixo, rolando aqui na tela, com a sua história. Você conta ali o que você está vivendo na vida amorosa, ou na família, ou no teu trabalho. Você vai olhar ali para a sua vida e escolher o tema que mais está ali, te incomodando no momento. E eu e o César vamos fazer um estudo de caso. Eu vou usar o tarô, o César, o baralho cigano, e nós vamos desvendar a sua vida. Ou seja, nós vamos responder tudo, nós dois juntos. Nós vamos fazer ali de 40 minutos a 1 hora de programa sobre você. Mas, se você ainda assim prefere uma consulta particular, tem aqui na descrição do vídeo o link para você entrar em contato, tanto comigo como com o César, e marcar a sua consulta. Dados os recadinhos, você já clicou no joinha? Clica aí, hein, para eu poder chamar a nossa convidada. Então vamos lá, vamos receber a nossa amiga Cindy Castelli. Deixa eu até pegar aqui o nominho dela. Oi, Cindy, minha querida, tudo bem com você? Oi, Arlete, tudo bem? Melhor agora. Melhor agora que está aqui com a gente para conversar sobre o quê, amigo? Que assunto interessantíssimo você está trazendo para a gente hoje. Nós vamos conversar sobre os 3 pilares do equilíbrio emocional. Ui, que difícil, né, ser equilibrado emocionalmente. A gente vive doido, né, nesse mundo de hoje, todo mundo estressado, todo mundo ansioso, recordes em síndrome do pânico, recordes em depressão, né, atualmente. Então, como é necessário esse assunto, né, Cindy? Mas, amor, eu conheço a Cindy, tá? Ela é minha amiga pessoal, morro de inveja, mas conta, se apresenta para o pessoal, quem não te conhece, como que você começou essa jornada dentro da espiritualidade, como que você descobriu esses 3 pilares. Bom, então, eu sou a Cindy, terapeuta integrativa. Eu trabalho com terapias há mais de 11 anos e eu conheci a espiritualidade a partir de um ponto da minha vida, um ponto emocional da minha vida que me fez olhar de uma forma diferente para mim, para minha família e para tudo o que me cercava. Porque a partir do momento de uma depressão pós-parto, meu filho hoje tem 14 anos, e a partir do nascimento dele é que eu comecei a olhar para a espiritualidade. Antes eu era uma pessoa completamente cética, materialista, racional ao extremo, então muito da lógica, muito do pensamento. E essa parte espiritual veio junto com a minha busca emocional, minha busca de equilíbrio emocional, e a partir daí tudo se transformou na minha vida. Incrivelmente, é como se eu tivesse realmente renascido para uma nova visão, para uma nova parte da minha vida que eu não tinha descoberto sobre mim mesma. Que você não tinha nem
como é que fala? Nem conhecimento, né, que poderia ser assim, nem desconfiava. E seu filho já Não, está com 14 anos, sim, de que enorme. sim. E foi a partir dele que eu descobri a espiritualidade, porque eu não acreditava em nada, né, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em oração, eu não acreditava nessa questão que nós temos de mudar o emocional e até mesmo a busca sempre pelo ter, pelo ter, pelo ter, pelo fazer, né. Inclusive, como vocês estavam falando no podcast anterior com a Miriam, lá em São Paulo, né, essa frequência das grandes metrópoles de sempre ter, 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 fazer. E eu estava conectada com isso. A partir do momento em que eu descobri a espiritualidade e o equilíbrio dentro de mim e não fora, não buscando fora, aí aí eu comecei a ter a necessidade de mostrar isso para as pessoas também, para trabalhar com isso. E aí que você se descobriu terapeuta também. Então você ficou Sim. ali, isso começou a partir da depressão pós-parto há 14 anos. Então você passou esse período de se curar ali nesses 3 anos e depois você passou a começar a expandir isso para as outras pessoas, né. E o nosso Porque tema como eu desculpe te não, interromper. não, pode falar, pode falar. Depois eu Como eu descobri uma forma de sair de uma depressão pós-parto sem a medicação de tarja preta que eu estava tomando, foi tão libertador, foi tão profundo, que eu, há 20 anos, trabalhava como professora em sala de aula, dando aula para ensino superior, fazendo acompanhamento de estágio com os alunos e, de repente, aquilo passou a não fazer mais sentido para mim, a trabalhar, como professora, embora eu ainda continue atuando como professora, mas não tão restrita a essa área. E aí eu quis trazer para as pessoas essa possibilidade de ver como é possível se libertar dos padrões, como é possível se transformar a partir de uma escolha interna e de uma coisa, Arlete, que não é tão difícil. A gente diz assim: "Nossa, como é difícil, né, encontrar esse equilíbrio emocional". Na verdade, ele não é difícil, a gente só não tem o conhecimento e a prática. Quando a gente traz isso para nossa vida de forma prática, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, a gente começa a achar fácil. E aí percebe: "Nossa, mas como é que eu vivi tanto tempo da minha vida sem me conectar comigo mesmo?". E é o que a gente chama de despertar espiritual, né, assim, de quando a gente tem cai essa grande ficha, e uma das propostas aqui do canal, deste programa em especial, é isso, porque eu comecei a notar, atendendo com o tarô, o César também atendendo com o baralho cigano, que as pessoas estão nessa busca, que as pessoas começam a despertar e às vezes não conhecem ferramentas com as quais elas podem se aprofundar. Então, a proposta do programa é trazer ferramentas para as pessoas e trazer ferramentas de uma forma leve, sabe? De uma forma, assim, explicando o básico, o conceito, né? Olha, isso é isso e serve para isso. Então, a gente já trouxe aqui muita coisa, mas uma coisa que eu estou querendo muito aí que você conte para gente é justamente essas 3 ferramentas que você chamou de 3 pilares do equilíbrio, e conte pra gente aí, o que que são elas e como que elas podem nos ajudar a chegar nesse lugar aí de calma, de mais equilíbrio, né. Porque de fato, amiga, é doido, né, como a gente vê as pessoas muitas vezes perdidas ou muitas vezes numa ansiedade muito grande, que é um medo de futuro, né, que é a falta de confiança que tudo vai ficar bem. E a gente precisa demais, né, desse tal desse equilíbrio aí, esse danado. Exatamente. E não é uma coisa, assim, mágica, né. Tem muita gente que pensa assim: "Ah, ela vai falar nos 3 pilares e pronto, pirilim pim pim, tudo se começa a se manifestar na minha vida e tudo muda". É um caminho, né, é uma escolha de uma mudança de percepção. Esses 3 pilares que eu vivo e que eu ajudo as pessoas a despertar para isso, através dos atendimentos, ele é lento, mas ele é sim transformador.
não significa que eu, usando esses 3 pilares que nós vamos conversar, não significa que a minha vida esteja emocionalmente equilibrada, né. Então são 3 pilares que me equilibram na minha vida. Porém, não depende só deles, depende do meu caminhar constante. É o tal do vigiar e orai, constantemente. Então, se eu for olhar para minha vida, não é que ela esteja perfeita, mas com todos os desafios que eu enfrento diariamente, em várias áreas da minha vida, se eu não tivesse esses pilares, eu já teria caído, Eu né. entendo Então completamente. E aí, eu acho que é legal colocar, uma coisa que até nós já falamos aqui em outras ocasiões. Primeiro, as pessoas têm uma busca por uma serenidade, por uma felicidade, como se a vida fosse ficar estável, em paz, tranquila. E, gente, a vida é movimento. Então, se você está evoluindo e se você está caminhando, as coisas estão acontecendo e você está lidando com elas, e você provoca mudanças, e as mudanças te provocam também. Então, quando a gente fala desse espaço, desse lugar de poder, onde a gente se coloca quando está equilibrado, não é que a vida vai ficar, sabe, como só essa felicidade meio paradisíaca, plena, né. plena. Isso você tem fases assim, ou você tem momentos assim, porque a vida é dinâmica. Se você está aqui encarnado, você está para evoluir, e aí você vai ter que lidar com muitas situações, com muitos desafios. E a gente que é terapeuta é a mesma coisa, sabe? Pensa que é porque a gente está trazendo uma ferramenta ou porque a gente domina algum processo, a gente tem vantagem, porque a gente tem mais ferramentas para lidar com isso, então é muito mais difícil sair do equilíbrio. Mas a gente Uhum, também tem desafios, a gente também passa por mudanças, também se desestabiliza, mas a gente tem ferramentas para voltar para o eixo mais rápido, né? Então, é isso que a gente está falando, não é isso, meu amor? Você tem as ferramentas e isso te coloca num lugar de maior força, de maior domínio, de maior equilíbrio. E é isso, e é a prática que vai trazendo essa constante, né? Essa coisa dessa força para lidar com as coisas, né? uhum. Essas ferramentas, esses 3 pilares que eu nomeei como os mais importantes da minha vida e da minha prática, eles não são, ferramentas, mágicas, né. Até porque a vida precisa de movimentos, ela precisa de altos e baixos. Assim, quando a gente está vendo os batimentos cardíacos e analisando lá a trajetória daquele paciente que está ali entre a vida e morte, na hora que o bip para, né, em que a vida "pi", É porque aquela acabou, pessoa morreu, né. Então essa oscilação, né, das emoções, inclusive, do nosso coração, ela precisa acontecer. A única diferença é que a gente, tendo essa base, esse pilar, a gente começa a entender que tem um suporte, que tem uma estrutura, uma forma de a gente não cair, né. Não significa que a gente vai voar, né, porque isso tudo depende da trajetória de cada um. Mas até vai, é isso que você falou, dependendo da trajetória da pessoa, a pessoa até voa assim, né? então, né, mas a gente não pode, dizer que a partir disso, pronto, acabou tudo, né, nunca mais vai ter problemas. Mas a forma como você lida com os desafios vai ser diferente. E como você falou no encontro passado, ali com a Miriam, eu achei muito legal que você falou daquele livro Conversando com os Espíritos, do Jaime Van Praagh, Hum. né, que ele falava sobre estar conectado consigo mesmo, né, ou estar conectado espiritualmente, desenvolve essa intuição, esse despertar, essa capacidade de lidar com os entornos, né, com as Hum. flutuações. Então essas 3 bases que nós estamos hoje trazendo, elas são formas de se conectar consigo mesmo. E aí, se conectando internamente, consequentemente, o exterior passa a ser visto de uma outra forma. Ele não muda, ele não deixa de existir, ele não passa a ser cor-de-rosa de uma hora para outra.
porém a forma como você encara e olha para eles é diferente. Sim, Então vamos falar sobre eles? esse e essa mudança de olhar muda a tua realidade, né, É, porque, muda o que significa para você, né. E se a gente for olhar para a lei da atração, pode mudar mesmo a realidade, não é? sim. Inclusive eu estava comentando ontem com outras pessoas no qual eu faço um grupo, e a gente estava falando sobre o milagre, o que era o milagre. E aí a gente foi até pela forma da formação da palavra, mil-agres. Agre significa azedo, ácido. Então, o milagre, ele nada mais é do que transformar esses desafios, isso que é ácido da vida, isso que não é o fácil, em uma nova forma de percepção disso. Porque o Hussein, o livro Um Curso em Milagres, que não é um curso como um curso de estudar, mas curso de caminho, né? Um curso em milagres, ele fala que milagre é uma mudança de percepção. Então, quando eu mudo a percepção sobre os desafios da minha vida, eu milagro, né? Eu sou capaz de milagrar, né? Sou capaz de agir de uma forma diferente a partir da visão que eu tenho sobre ela. É no que eu acredito, é no que eu super acredito, sabe. É que a nossa percepção muda tudo, é porque, e às vezes eu uso muito a expressão, você olhar com óculos do bem, você olhar com os olhos, do otimismo, porque na verdade, amiga, aquilo que você focar, você vai alimentar, né. Então se eu alimento a ansiedade, alimento o medo, e fico o tempo todo na minha cabeça: "Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se?" Você acaba saindo do presente, você está lá no futuro e você não está vivenciando aqui, né. E aí uma coisa maravilhosa para isso é a meditação, que eu já estou dando spoiler aqui, que é um dos 3 pilares. Mas bora lá que eu tô Exatamente. morrendo de curiosidade já. Conta aí o que que são esses 3 pilares. Tá. Então, antes de contar quais são os 3 pilares, a gente pensa numa cadeira que tem 4 pernas. E isso dá a estrutura necessária para uma pessoa sentar e não cair. Por que que eu escolhi 3 pilares? Porque o quarto pilar seria a missão de vida, aquilo que a pessoa oferece de si ao mundo. E isso é muito pessoal. Cada pessoa nasceu para uma coisa. Um nasceu para ser médico, outro nasceu para ser, professor, o outro nasceu para ser vendedor. Cada pessoa tem a sua particularidade, de acordo com toda a sua formação, né, de que veio ao mundo. Porém, esses 3 pilares, eles são uma forma também de nos estabilizarmos emocionalmente, porque existem bancos em que você senta que tem 3 pernas, e você Não é fica completamente estável neles, né. eu tenho Então uma quais são cadeira de 3 pernas. exato. Então o quarto pilar, a estrutura de 4, né, 1, 2, 3, 4, que fica quadrado, que fica bem estável, é somando a isso a sua atuação no mundo, a sua Eu contribuição gosto de como ser, o seu propósito, né. Tem muita gente que diz assim: "Ah, mas eu não sei o meu propósito de vida, eu não sei a minha missão de vida", mas aquilo que executa no trabalho, com a família, não deixa de ser. Né, então, mas é aquilo que tem que fazer bem ao coração, é aquilo que tem que fazer sentido ao coração, uhum. né. Então, falando sobre esses 3 pilares emocionais, eu parto de um pilar que é interior, que eu chamo que é uma limpeza, que é uma das técnicas com as quais eu vivo, faço em mim e trabalho, disponibilizo para as pessoas, que é o Reiki. Então esse primeiro pilar é interior. Né, ele vem de dentro para fazer aquela limpeza interior. O que que é o reiki? O reiki é um desbloqueio dos canais de energias internos que todos nós possuímos dentro do nosso corpo. E esse desbloqueio, ele vai se manifestar tanto no físico, onde esses centros de energia atuam em determinados órgãos e partes do nosso corpo, mas ele também
se manifesta no emocional. Sim, muito. Então, com essa limpeza, com esse destravamento das energias, o nosso emocional, o nosso físico passam a fluir normalmente no nosso corpo. É como se você, como você falou lá, né, no podcast passado, nós estamos conectados conosco mesmos, e aí isso desperta a nossa conexão espiritual, a nossa intuição. Quanto mais conectados estivermos com, com, consigo mesmo, né? Mas Então, é porque a gente pensa, né, Cíndia, nessa questão do corpo, a mente, o espírito, a emoção, como coisas separadas, e na verdade elas estão todas integradas. A gente separa pelo motivo didático, da gente entender a função de cada uma, mas a gente tem essa influência cartesiana muito grande de pensar que são coisas separadas. Então, quando você, né, recebe o reiki, e você está recebendo esse fluido energético, vai atuar no teu energético, vai atuar no teu emocional também. Porque energético e emocional, gente, eles são grudadinho. Como é que você uhum, manipula a energia? É pela tua emoção. Então, quando você começa a vibrar uma emoção melhor, um amor, você está em sintonia com a energia de amor, e quando você está no ódio, na raiva, na frustração, você está emitindo uma energia idem. Então, emocional e energético, eles são ali juntinhos. E se você limpa o energético, também vai afetar o teu emocional. Mesmo porque as emoções, elas se acumulam como energias mesmo no corpo emocional, né? A gente vê vários trabalhos de cura nessa coisa da cura da imposição de mãos ou de várias outras formas, aonde o que é feito é ser diluído formas de emoção, que aquilo fica ali acumulado e a gente chama isso de trauma ou de complexo, né. Então você passou muitas frustrações na sua vida, foi criando aquela bola de frustração ali no teu corpo emocional. Falando assim de uma maneira bem, sabe, desenhada, vamos dizer assim. Então, quando uhum. você sente uma frustração nova, aquela bola vibra e te traz toda a energia, você vai reagir de uma forma muito mais intensa do que o necessário naquela situação, porque você está trazendo essa energia das frustrações anteriores. E aí você limpou energeticamente, vai te deixar mais tranquilo. Você vai ter frustração? Vai, mas não vai ter essa ferida que vai ser tocada e vai ressonar. Você vai reagir de uma forma equivalente à frustração que você está vivendo naquele momento, né. E a mesma Sim. coisa para as outras emoções. Então é muito interessante esse trabalho energético no campo emocional, quanto equilibra, né. Energia, vibração, memórias, tudo isso ocupa lugar no nosso corpo, né? É como se fosse um copo. Você está com um copo cheio e aí você vai botar mais água, aquilo vai transbordar. Então, quanto mais energia, quanto mais emoção retida no nosso corpo, menos a gente vai conseguir colocar uma energia nova, renovada, uma energia boa, porque nosso corpo está cheio, estagnado, parado, trancado, com energias que estão ocupando aquele espaço. Então, eu digo que o reiki é uma limpeza, porque ele desbloqueia esses canais energéticos para aí tirar aquilo que não serve mais e você ir preenchendo gradativamente com aquilo que é positivo, com aquilo que é saudável, com aquilo que vai trazer uma elevação tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. E aí, o segundo pilar que eu considero como tão mais importante é continuar esse processo da limpeza indo de um interior para o exterior, que é a meditação. Que eu vejo a meditação como uma ferramenta de expansão. Quando É você isso que está eu nunca pensei na meditação como uma ferramenta de ir para o exterior, eu sempre pensei nela como indo para o interior, mas quando você fala porque ela expansão, tem todo sentido. ela parte do interior, porque eu tenho que me conectar comigo mesma. A partir do momento em que eu me conecto comigo mesma, aí eu consigo transformar a minha realidade. E aí afeta o meu exterior. Eu cocrio a minha realidade a partir da minha vibração, dos meus pensamentos. A física quântica já prova isso. O Uhum. quanto eu estou conectada com os meus sentimentos e com os meus ideais, com os meus sonhos,
a ponto de torná-los material, a ponto de materializar isso na vida real. Então, a meditação, ela precisa partir de dentro, né? Quando você está conectado consigo mesmo, essa chave interna, ela começa a mudar o seu exterior. Então, por isso que eu considero a meditação como uma expansão. Até mesmo se a gente for ver a origem da palavra, a formação da palavra, né? Meditação. Meditar. Ditar é dizer. Só que quem que diz? Me. Eu. Eu vou dizer para mim quais são as ações. Eu digo para mim qual é a ação que eu devo fazer a partir daquilo que eu entendo que é meu, que é a partir do meu interior, da minha essência. Eu me digo, eu não espero do exterior. Então, por isso que é um movimento de expansão, de dentro para fora, porque eu transformo a minha realidade a partir disso. E o Perfeito. terceiro pilar E o terceiro pilar é completamente do nosso exterior para o interno. Então, é como se fosse: sai de mim, reverbera no meu exterior e volta para mim, porque essa é a nossa vida. Nós estamos trocando, dando e recebendo a partir da energia que emitimos. E ela volta para nós. Porque se eu emito uma energia de raiva, de rancor, de falta de perdão, eu não estou deixando de perdoar o outro, eu estou deixando de perdoar a mim mesma. Eu estou me não permitindo a mim me liberar daquele sentimento ou daquela pessoa. Então, o que vai, volta. Por isso que esses 3 pilares que eu considero de interior para exterior, e depois esse terceiro pilar, que é exterior para dentro, é a harmonização energética ou física, qualquer, ou espiritual, como queiram chamar, do nosso ambiente. Hum. Porque nós estamos inseridos num todo cujas energias também são absorvidas pelo nosso interior. Por que a gente vai num local e se sente super bem e é capaz de ficar ali por horas conversando e não vê o tempo passar? Em contrapartida, tem lugares em que nós vamos e parece que não vê a hora de ir embora. Você parece que tem, assim, uma coisa na cadeira que você não consegue ficar Não muito tempo consegue ali. ficar ali, né. E isso eu falo Por para vocês, gente, primeiro sintoma de que você está num ambiente que a energia não está salutar, que não está saudável, é essa vontade de ir embora. Você entrou no lugar, já começa a sentir uma inquietação, uma coisa: "Ai, queria estar na minha casa", é porque aquela energia não está tranquila, né. Às vezes as e se pessoas você entra não sentem as coisas, né, mas é que não sentem, não prestam atenção ou não têm essa, não entendem o que significa o que elas estão sentindo, né. principalmente porque não despertou essa intuição que você falou, de se conectar consigo mesmo. Por isso que eu começo, né, dizendo que o pilar 1 é a limpeza interior, o pilar 2 é a consciência de si para o exterior, e o pilar 3 é essa consciência do que está fora e que me interfere. Porque se eu não desperto esse interior, eu não consigo ter essa sensibilidade de entender que aquele local me faz mal e eu preciso sair. É, Agora, vamos ou falar assim. até é que você precisa criar mecanismos para estar naquele local, né, que você tenha um controle da Isso. sua energética, que você consiga transitar ali sem se contaminar, porque isso também é possível, né. Ou Mas é óbvio, então, gente, que a gente, por exemplo, um ambiente de trabalho que é completamente tóxico energeticamente, um dia, 2 dia, 3 dia, você vai conseguindo, ou você sai de lá, já vai na Cindy correndo para tomar um reiki, entendeu? E você vai levando, mas chega um momento que você precisa se desligar, porque aquilo vai ficando muito desgastante, vai consumindo muita energia, né. Mas o tempo que você eita, precisar, você tem recursos que você aguenta, né. e nesses locais em que a gente não tem como, se abster, né, um local de trabalho,
um local de venda, de negociação, você tem que Outra, as pessoas têm que interagir. chegada Nesses da locais é, nesses locais onde você não tem como fazer a escolha, o pilar primeiro, que é a expansão e a limpeza da tua energia, que não deixa você absorver essas energias do exterior. Aí, uhum. beleza, E né, se você pode ir para absorver, qualquer lugar. você tem a ferramenta para se reciclar, para limpar, né, Exatamente, porque vai exatamente. ter Agora dias que você está bem, é muito fácil. E é muito fácil uhum, você circular num ambiente com uma energia densa e não se contaminar. Mas se você já está isso, que você está fragilizado, recebeu uma notícia que te deixou chateado, teve ali uma discussão qualquer, e aí você abre uma aí você pega, né. Mas aí tudo bem, porque depois vai usar o reiki, vai usar técnicas que você vai se reharmonizar e vai voltar para o seu equilíbrio, não precisa ficar acumulando aquilo até aquilo virar uma doença, porque é isso que acontece. Quando se uhum, acumula, começa a manifestar no físico, né. sim, sim. Então aí a coisa fica mais difícil, né, de ser alterada, né. "Ai, quer dizer que se eu tomar, né, se eu fizer", como é que você fala? Qual é o certo? Receber reiki, tomar reiki, fazer reiki? Quando eu vou aí para Receber, visitar, para né. receber um reiki. É. Se eu isso quer dizer que se eu receber reiki todo dia eu não fico mais doente? Não, não é isso que eu estou falando. Quer dizer que diminui muito as chances, né. Não quer Sim, dizer, não, porque você vai estar limpando as emoções. Uhum. Está limpando as nada, emoções. né, vacina para sempre, né, a gente não tem como fechar o corpo, por isso que a gente precisa fazer essas coisas Uhum. constantemente, mas diminui muito a possibilidade de você, desenvolver aí uma doença psicossomática ou você ativar um DNA que você tenha que é de uma doença genética, entendeu? Então ajuda muito, gente, ajuda muito. Fala um pouquinho mais do reiki, sim, de como é o processo para as pessoas que não conhecem. Vamos supor assim, você está falando com gente que nunca ouviu essa palavra. Explica o que Tá, que é, como funciona. isso, eu já vou falar ali de cada um dos pilares, só que eu preciso voltar um pouquinho ali no terceiro pilar, que é a harmonização de ambientes, porque a gente comentou o fato de um ambiente exterior, em que a gente não tem o controle. Agora, se a gente puxar mais para dentro de nós, como um ser vivo em que nós somos integrados ao todo, vamos pensar na nossa casa, né? A nossa casa, nós temos sim a possibilidade de mudar a vibração e a energia da nossa casa. Só que a limpeza energética, a harmonização do ambiente, ela não é vista, ela não é perceptível como uma faxina física, né? A faxina você faz ali e você percebe, nossa, como ficou limpo. A faxina energética a gente não vê, mas por não ver, a gente também não vê a sujeira. Ah, Só sim. que a gente as paredes da nossa casa absorvem energia. Se a gente teve uma discussão com alguém ou se houve, uma perda, uma um momento da vida, uma quebra emocional, um divisor de águas, uma dificuldade, um desafio muito grande que aconteceu naquele espaço, ou uma discussão, essa energia fica ali, e ela precisa ser limpa. Tanto que tem videntes, tem médiums que entram no lugar e sabem te falar o que aconteceu ali, entendeu? E quando Sim. teve aquele programa Paranormal no SBT com o Celso Portiolli, um dos desafios deles eram esse. Eles levavam esses médiums numa cena de crime, num lugar onde aconteceu um crime, sem que o médium, óbvio, soubesse nada, e o médium ia sentir o local e descrever o que tinha acontecido ali, ou crime, ou tragédia. E eles faziam, gente. Nunca foram naquele lugar, não tinham notícia, não eram crimes, né, famosos. E aí eles diziam, então tudo isso fica no ambiente, fica numa caixa no ambiente, fica na memória. E de fato, né, e aí você falou que a gente não vê igual a faxina, né, a faxina você vê que tá tudo brilhando, organizadinho, que não tem pó, que o chão tá direitinho, mas as pessoas sentem, né, Isso. as pessoas Aham. sentem, porque quando é feita essa harmonização, eu tenho certeza que teus clientes falam: "Nossa,
As pessoas chegam na minha casa agora, falam que minha casa está tão gostosa. Eu também trabalho com limpeza de ambientes com as mesas radiônicas, e aí é até uma coisa à distância, não é nem tão, não sei quais as técnicas que você usa, depois você vai explicar com a gente, pra gente, e as pessoas vêm falar: "Nossa", as pessoas entram e falam: "Nossa, que gostoso aqui", mas nada fisicamente foi mexido, né, só realmente a questão da harmonização. Então, É, a gente não vê, mas a gente sente, você pode ter certeza. é, e nem precisa ser médium sensitivo para Não, sentir isso, né. A primeira indicação de que o nosso lar, o nosso refúgio não está bem, é o que muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Cindy, eu não sei o que está acontecendo lá em casa. Eu trabalho com o meu marido, a gente passa o dia inteiro junto, só que a gente chega em casa, a gente começa a brigar ou então, eu chego em casa, eu sento no sofá e não quero mais fazer nada. Ou então: "Cindy, as minhas plantas não florescem, os animais estão doentes, começa a quebrar coisa lá em casa, queimou micro-ondas, queimou geladeira, queimou TV". Então, porque as pessoas sentem que tem alguma coisa errada pelo excesso de energia densificada, né. Então, a às vezes gente não também dorme absorve. bem também, né, começa a ter problema de Exato. insônia ou pesadelos, tem Uhum. tudo isso. Ou um casal, né, que não está se entendendo, vai fazer a medição, né, através da radiestesia, vai fazer a medição da cama do casal, está completamente desequilibrado. Então, como é que eles vão se entender, né, no emocional, se energeticamente tá um para cada lado, né, não Manda a tem placa, como, né. bota a placa quente, bota a placa quente. Então vamos falar o que você disse, né, o que é o reiki, né, para as pessoas que não conhecem. O reiki, ele não é, nada de fora, não tem a ver com religião, não é nenhuma magia, nada que possa remeter a uma energia externa, não. Rei é energia universal, é energia maior, que circunda tudo e que a gente não tem o controle. Ki é a nossa energia vital, é aquela que a gente tem controle, que a gente pode estabilizar ou desestabilizar de acordo com as nossas escolhas, tanto de alimentação, quanto de, qualidade de vida, quanto de busca de melhorias. Então o Reiki nada mais é do que a junção dessa energia maior com a nossa permissão da nossa energia vital. Então, quando uma pessoa se permite receber essa limpeza energética, essa organização dos seus próprios centros de energia, tudo flui dentro dela a partir do momento em que não se tem mais manifestações no corpo físico, porque as densidades emocionais já se já se dissolveram, fluíram. É como se o nosso corpo tivesse uma mangueirinha que corre em todos os chakras, de baixo para cima, de cima para baixo, e a gente liberasse esse fluxo. O que são essa mangueirinha, né, que corre? Ela passa pelos centros de energia do nosso corpo, que são chamados de chakras, ou centros energéticos. Esses centros, eles comandam diversas, partes do nosso corpo, onde os meridianos do nosso corpo se cruzam. Assim como a acupuntura trabalha com um pontinho específico, ela cutuca um pontinho aqui na mão e vai reverberar lá no joelho. Por Hum, quê? Porque esse meridiano, ele se cruzou e ali naquele ponto, onde há um centro energético, eu consigo desbloquear tudo o que passa por ali, fluidicamente e energeticamente no nosso corpo, toda a nossa energia vital. Então, se tem é muito fácil entender esse conceito quando a gente pensa na circulação do sangue, né. Se você sim, tem uma veinha que está ali, inflamada ou entupida, ou você começa a fazer varizes, você vai ter problema de circulação ali. E a mesma coisa, né, a energia, ela tem que fluir livremente, ela não pode ter uma artéria entupida, senão vai te dar problema, né. É sim, muito, ela tem que estar livre, e o reiki, ele faz isso, mas ele também traz muito essa energia vital, né, ele alimenta, né, tem que dar sim. vitalidade. A pessoa chega no consultório
sem brilho nos olhos, né, completamente apática, sem vontade, sem vitalidade, sem conseguir enxergar visões e soluções para os seus desafios. E ela sai depois de uma sessão já sorrindo, com brilho nos olhos, com vitalidade. Ela é capaz de sair dali e fazer diversas coisas que antes ela não estava conseguindo, mas não porque foi o rei, né? Eu sempre falo que uma pessoa que chega lá diz: "Ah, não é porque você veio aqui e a Cindy te ajudou". Não, eu fui só um canal. Quem é reikiano é canal dessa energia. Mas quem mobilizou aquela energia foi a própria pessoa, até porque a energia está nela. Os centros energéticos estão nela. A única coisa que o reiki faz é desbloquear esse fluxo energético para que tudo passe A a pessoa se vibrar realimentar. normalmente, né. Então nós temos os 7 chakras, eu não vou falar sobre todos eles, porque o nosso tema não é sobre chakras, mas eu vou pegar Pode 2 só pra voltar um dia e trazer isso, né, porque eu acho que é, existe muito da gente ouvir falar e não saber bem o que é, né. Então, eu de vou trazer repente 2 só como um exemplo, só para exemplificar, tá. Só para materializar essa ideia, sair um pouquinho da teoria. O chakra básico, tá, que é lá na base da nossa coluna, lá na região do cóccix. No físico, ele controla o reto, o intestino grosso, as suprarrenais, que são a parte hormonal, né, do nosso corpo, mas no emocional é a nossa ação, a nossa coragem, a nossa estrutura e até mesmo a nossa capacidade de absorção de energia telúrica, de deixar que as coisas interfiram de fora para dentro de nós. Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, eu sento no sofá e eu não consigo sair. Ou então, eu tenho uma ideia, mas eu fico procrastinando, porque eu não tenho ação. Ela fica ali parada. Eu não consigo materializar, eu não consigo concretizar. Eu não tenho estrutura, base na minha vida para fazer isso acontecer. Eu fico e dá problema estagnada. financeiro, né, dá problema Tá? financeiro, dá problema E de eu, falta de vitalidade, de um monte de coisas assim. E eu fico estagnada na minha estrutura, porque eu não consigo ir à frente. É como se eu tivesse uma bola de preso nos pés, e embora toda a ideia, toda a capacidade de resolução dos meus problemas estivesse, e eu não consigo agir para aquilo realmente acontecer. Eu me sinto presa. Então, muita gente me fala assim, chega para. Eu converso, né, o que trouxe ela até ali, e ela fala: Ah, eu não consigo ir para frente, eu não consigo. Parece que eu tenho tudo para fazer, mas eu não consigo. Eu estou travada. Eu estou emocionalmente e espiritualmente travada. Então, eu preciso destravar. Talvez seja um bloqueio nesse centro de energia, porque quando a pessoa, né, nesse chakra, porque quando a pessoa está com esse centro desbloqueado, ela tem ação, atividade, estrutura. Embora ela não tenha uma condição financeira favorável, ela tem estrutura, ela tem base, ela não deixa se absorver pelo externo e ela vai para frente. Por mais desafiador que esteja, ela consegue A transpor agir, os né. obstáculos, agir. E o chakra cardíaco, né, que são as nossas emoções superiores, né, como ressentimentos, mágoas, tristezas, isso no emocional. No físico, o cardíaco, ele trabalha com o nosso sistema imunológico, com o timo, com o nosso coração, com o nosso sistema linfático. Mas isso tudo, né, problemas cardíacos, problemas no timo, tudo isso está manifestando um problema que veio lá antes do emocional, com um trabalho com as emoções superiores, não mais as inferiores de medo, ansiedade, né, que é o chakra umbilical, mas, os nossos sentimentos superiores de É, aí eu mágoas, de acho que a gente pode perceber chamar de emoção e sentimento, né, são coisas diferentes. é, A emoção com uhum, essa força mais instintiva e mais, agressiva mesmo, né, e uhum, mesmo emoções, tá gente, tipo euforia, né, que é uma coisa muito
E aí essa falando de sentimento, que são coisas suaves e que tendem a permanecer, né. Né, o sentimento de raiva é uma explosão, ele acontece, ele passa logo, emoção. A mágoa, ela né, e vai dissolvendo bem devagarinho. E aí a gente já está na área dos sentimentos, né. E aí vai refletir aqui, né, no cardíaco, que está situado bem no meio do peito. Aham. E muita gente vem, né, com essa queixa: "Eu tô com um vazio no peito, eu tô com uma sensação estranha, não tô me sentindo bem", né. Então, quando a pessoa está com esse chakra cardíaco desestabilizado, ela sente esse vazio, essa perda, essa dor, né. A gente sente quando a gente está brigado com alguém, é como se a gente tivesse um buraco no peito. A gente sente isso no peito e não no joelho e não lá na base da coluna, né. Cada centro de energia comanda um tipo de emoção. Mas quando eu estou com um chakra cardíaco em equilíbrio, ou seja, quando eu desbloqueio essa energia que já está em mim, né, que nós já somos naturais para isso. Quando eu desbloqueio essa possibilidade, eu começo a sentir o amor incondicional. O que que significa isso? O amor incondicional é amar aos outros incondicionalmente, porém sem esquecer de si. Então tem muita gente que faz tudo pelos outros e esquece de si. Então, liberando o centro de energia do coração, faz com que essa pessoa também saiba colocar limites, também saiba dizer não para aquilo que não é favorável, não é saudável para ela. E ela começa a despertar essa estima, esses sentimentos superiores em si mesma, olhando para si, né, e sabendo que ela também precisa desse amor incondicional. E aí, quando a gente olha para dentro, né, a gente já sabe que a mudança é inevitável, o crescimento é inevitável. Então, esses são apenas 2 exemplos, né, de centros de energias bloqueados ou desbloqueados, né. Por exemplo, a gente não vai entrar em detalhes de cada um deles, mas quando eu estou com o meu chakra básico em desequilíbrio, gera inação, estagnação. O chakra, segundo chakra, que é o sexual, o sacral, eu me isolo dos outros. Eu não quero mais ver aquela aquela pessoa, ou eu nem vou no mercado, porque eu sei que eu vou encontrar gente conhecida e eu não quero conversar, não quero interagir. O chakra do plexo solar, quando eu estou com ele desequilibrado, gera baixa autoestima. Quando eu estou com o chakra cardíaco desequilibrado, gera essa sensação de angústia, de vazio, e eu não consigo sentir as minhas próprias emoções. Quando eu estou com o chakra laríngeo em desequilíbrio, gera um desequilíbrio na minha fala. Eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra. Então, a minha comunicação e expressão com a vida não está em consonância. Quando eu estou com o meu chakra frontal em desequilíbrio, eu não vejo a mim, então é como se fosse uma depressão. Eu não me enxergo, eu não me reconheço como aquela pessoa e eu não vejo soluções de, sair dos meus desafios. Eu não vejo forma, não vejo a minha vida de cima para baixo. E o chakra coronário, que é acima da nossa cabeça, quando ele está em desequilíbrio, gera uma sensação de, inconsciência perante o mundo. Eu não entendo, gera raiva, porque eu não entendo por que que aquelas situações acontecem comigo. Por que que aqueles desafios acontecem comigo, sempre comigo, sempre comigo. Porque eu, ó Deus, ó vida, né. Um Quando desamparo, né, uma desesperança, um desamparo, porque aqui é a nossa conexão com o eu superior, né, essa pessoa que fala para você, uhum, como a gente citou: "Ah, eu não sei qual é o meu propósito", é uma pessoa que está sem esse chakra, né, porque é aqui que sim. está o teu propósito, daqui que vai vir essa conexão com o eu superior, com todo esse lado. É, Maravilhoso. ela está com esse chakra, mas ela está com esse chakra em desequilíbrio, né, precisa desbloquear isso. Porque se Bloqueado. ela estiver com o chakra básico se ela estiver com o chakra básico em equilíbrio, ela age. Se ela estiver com o sacral em equilíbrio, ela interage com as pessoas e tem uma alegria de vida, porque ela troca, ela sabe que dar e receber.
Se ela tem o chakra do plexo solar em equilíbrio, gera autoestima, disposição, vitalidade, saúde. Se ela está com o chakra cardíaco em equilíbrio, gera o amor incondicional, que eu vejo o outro, mas eu também vejo a mim mesma. Se eu estou com o chakra da laríngeo em equilíbrio, a minha comunicação e a minha expressão com a vida estão em equilíbrio. Se eu estou com o chakra frontal em equilíbrio, gera uma visão de solucionar a minha vida. E quando o meu chakra coronário está liberto, está desbloqueado, eu vejo a minha vida de cima e eu entendo o porquê que até mesmo os maiores desafios estão acontecendo para mim. Porque eu entendo, a minha consciência de espírito me integra. Perfeito, perfeito. Muito legal, amiga. E o reiki vai ajudar a equilibrar tudo isso, né? Colocar E todo já está na esse, pessoa. né? E sim, é o que você está falando. São todas as estruturas que nós já temos, são nossos órgãos energéticos, vamos dizer assim, né? Do mesmo jeito que a gente tem fígado, rim, estômago, coração, pulmão, blá, 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 a gente vai ter órgãos energéticos que a gente vai. E esses 7 que assim citou são os principais, mas a gente tem milhares deles pelo corpo todo, né? Pelo As corpo. mãos são muito importantes, né? Os pés, Dedos, joelhos, tudo que é nosso tem ponto de energia. fontes Uhum. de energia, né? Fantástico. E o mais legal disso tudo é que não é de fora. Se alguém disser assim, que o reiki daquela pessoa É é melhor. bom porque é melhor porque não sei o quê, porque ela faz paranauê. Não, o reikiano, ele é só um canal. Então eu sempre digo, não é a Cindy, é você. Tudo que está para acontecer, tudo aquilo que eu falei que aconteceria se estivesse No desbloqueado, equilíbrio, né? é seu, né? E é possível para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não tem quem não tenha esses chakras. Sim, porque todos temos, faz parte, né? Que nem como todo mundo Uhum. também tem coração, fígado, pulmão e todo mundo tem chakras, né? Isso com certeza. E a meditação, Cindy? Ó, eu vou falar para você o que eu ouço muito por aí sobre a meditação. As pessoas acham que é muito difícil meditar, porque a maioria das pessoas acredita que meditar é deixar a mente sem nenhum pensamento, a mente vazia. Então eu paro, eu sei que eu não penso nada, é como se eu entrasse, sei lá o que que é, mas as pessoas entendem que meditar é não pensar. Então, e como a gente não consegue, né, ficar sem pensar, elas falam: "Eu não consigo meditar. Meditar não é para mim". Porque eu sento ali para meditar e a minha cabeça está ali passando um monte de coisas. E porque eu acredito que tem uma ideia muito errada, né, do que é meditar, porque de fato, falar que a gente consegue parar os pensamentos completamente, será que consegue? Eu não sei, eu acho que tem horas que eu me interiorizo muito e que eu fico num estado que eu perco até a noção do tempo, eu não sei nem quanto tempo faz que eu tô ali. Mas não, nunca é uma coisa, mas assim, o meu pensamento tá ali, só que ele tá muito no presente. Então eu tô focada numa música, ou eu tô pensando num som ambiente, ou eu tô só numa percepção do próprio corpo, do tamanho, do ar em volta, da energia, sabe. Mas não é a mente em silêncio 100%, gente, porque ela não para, não tem jeito. Mas isso é a minha Perfeito, né? respostinha, tá. E aí eu queria que você trouxesse pra gente mais sobre a meditação, que eu acho que é uma coisa que eu acho que vale um programa inteiro, É. né. Todos os temas valem um programa inteiro, então, assim, a gente vai acabar sendo convidada para voltar, para falar dos 3 pilares em separado, porque olha aí, gente, tá ficando enorme. Mas vocês sentem aí e assistam, tá, que é para o seu bem. Vai ficar comprido, você pausa, você assiste o resto depois, mas você assista. Então bora lá, Tem, vamos falar de tem meditação. várias, tem várias coisas para se falar sobre meditação, né? Mas a minha missão como terapeuta, como ser nesse mundo, eu descobri a minha missão aos 36 anos, né. Então, hoje eu tenho 43 anos, mas eu não, eu ainda estou, né, nessa consciência de trabalhar a minha missão em tudo que eu faço. E a meditação é uma delas, porque a minha missão é fazer as pessoas saírem um pouquinho da caixinha. É sair, é quebrar padrões, né.
Então, a meditação, eu tenho diversos grupos de meditação em que eu já começo dizendo para a pessoa, o que não é meditação, né. Então tem muita gente que acha assim: "Ah, para eu meditar, eu tenho que ser zen. Ah, é porque a Cindy é calma". Não, a Cindy não é nem um pouco calma. Quem me conhece sabe o quanto eu sou reativa, o quanto eu sou impulsiva. Mas eu medito? Sim, eu medito. E, aliás, eu tento meditar, porque a gente nunca vai chegar ao êxtase da meditação, né, um estado de nirvana, um estado máximo. Por quê? Porque nós somos humanos, nós não estamos lá nas montanhas do Tibete, nós não estamos num mosteiro, nós não estamos no meio da floresta, nos conectando com E a a principalmente não estamos natureza. fazendo isso o número de horas diárias que eles se dedicam, né. E muitos que Sim. se dedicam 8 ou 9 horas por dia para meditação, não chegam nesse estado, uns poucos. Sei. E nós estamos no meio da selva de pedra, então tem que meditar nessa nossa realidade. Então você não tem que ter um turbante, você não tem que sentar e segurar as mãos assim e fazer om. Há diversas técnicas, sim, de meditação, respeito todas elas, mas não é necessariamente meditação. Meditação é dar um foco em algo, é me dizer a ação. Para eu me dizer, eu preciso silenciar a tagarelice mental e me escutar, porque se eu estiver falando, eu não consigo me escutar. Então eu preciso desse momento de silêncio e não significa que a minha mente vai parar, mas significa que eu vou focar em algo diferente. Então eu tenho grupos de meditação para iniciantes em que eu ensino as pessoas a como meditar. E eu já começo falando para elas: você não precisa de um tapete de yoga, você pode sentar onde você estiver. Você não precisa de um puffon ou de estar no meio da natureza para meditar. Não, você pode, durante 5 minutos, respirar de uma forma diferente, tomando consciência da sua respiração, e você está meditando, você está transformando a sua realidade. Então eu Eu trago. acho isso fantástico, porque, a questão da meditação é que você pode começar com 1 minutinho, né, com 3 minutinhos. Então e aí com o tempo você vai aprendendo a estar naquele estado e você vai então é assim, é muito generoso, né, porque você fazer isso 3 minutos no seu dia, já te gera resultados, porque aquele tempo que você está focado e que tua mente, para a tagarelice, é o tempo que eu falo que todas as outras inteligências, inclusive a do eu superior, tem espaço para falar. Que a mente não para de falar e ela fala alto, e a intuição, o eu superior, o teu eles falam tudo assim baixinho, ó. Eles não brigam com a mente, eles não ficam com a mente: "Cala a boca, você está muito errada". Não, eles são assim, e a mente está e você precisa dar um tempo pra ouvir, né. Essa tagarelice tem que dar uma parada e é profundamente restaurador, né, assim, de essa coisa da Inclusive, tem um grupo de meditação para iniciantes que a gente está começando essa semana, que é de pedidos de pessoas que me disseram assim, ó: "Ai, Cindy, eu queria meditar, mas eu não tenho tempo". Falei assim: "Tá, mas, qual é o tempo que você teria?". "Ah, eu não consigo parar, porque de noite eu vou estar muito cansada. Eu só paro para almoçar e depois para voltar". "Beleza, então vamos fazer na hora do almoço", né. Então sempre há um momento, a gente vai começar esse grupo com 40 minutos. Só que não é 40 minutos meditando, a gente vai indo aos poucos, eu vou ensinando como chegar até 40 minutos, vamos supor que esse seria o ideal, né, mas, a gente começa com 3, com 5, com 10, com 15, e muitas pessoas não meditam porque elas dizem: "Eu não tenho tempo, eu não estou calma e eu não consigo parar de pensar". Mas gente, todo mundo tem um tempinho, todo mundo tem 10 minutos no dia, todo mundo vai parar para o almoço. é Então a o gente vai horário que eu fazer. medito é o almoço. É, Porque o horário que eu consigo, né, eu ter meia horinha para descansar. Então esse momento de isso, descanso é o momento que eu faço exatamente. Nós vamos começar às 11h30
para a pessoa terminar ali perto do meio-dia, para ainda conseguir almoçar, para ainda conseguir pegar os filhos na escola. Então é só uma questão de escolha e de adaptação dos horários. Mas é possível para todo mundo. E não precisa ser calmo, né? Eu não sou nem um pouco calma. Aí é que tá, é quem não é calmo é que precisa mais, né, amiga? Claro, porque a meditação é para reduzir a ansiedade, é para reduzir estresse, é para reduzir agitação mental. Então eu, como uma boa geminiana, estavam falando dos signos, né, no podcast anterior, eu como uma boa geminiana não consigo fazer minha mente parar, mas eu consigo fazer com que na meditação eu foque todas aquelas ideias na minha respiração, em mim, naquilo que eu preciso fazer, porque a nossa intuição sabe nos dizer qual é a chave de transformação. Então, meditação é uma prática, né? Não é de uma hora para outra. Meu Deus, eu estou há mais de 10 anos tentando meditar, né? E eu nem digo assim, ó, que eu medito. Não, eu tento meditar. Por quê? Porque eu preciso escolher, eu preciso parar um momento, eu preciso parar a minha mente, né? Então, quando eu estou ali, eu consigo. Ai, ok, consegui meditar 30 minutos, consegui. E tem diversas formas de meditação. Tem meditação com música, tem meditação em silêncio, tem meditação ativa, com movimento, né? Então, eu sempre trago essas... Tem modalidades do tai chi, de yoga, de várias coisas que são meditação em movimento, né? Tai chi é Então, maravilhoso, né? então há diversas formas. Que a gente trouxe também a Sim, Amanda para falar da dança circular. Ela estava falando da dança, né, circular como uma meditação em movimento, uma vez que você está realmente focado em fazer os movimentos, está focado na música, no ritmo. Então, a tua mente para, né, de elaborar, porque ela precisa se focar naquilo. Sabe o que eu amo fazer? Focar em chama de vela. Quando é possível, aquela fogueira é mais legal ainda. Mas é uma técnica muito boa. é maravilhoso. E aí você medita o quê? De olhos abertos, né? A gente vai ficar olhando a dança daquela chama, olhando a cerinha derreter. Aí quando é fogueira mesmo, aí é muito mais legal, eu fico olhando a fumaça sair de dentro da madeira e fazer aqueles caracóis e aqueles redemoinhos. E, gente, eu só acho que eu sou capaz de ficar ali até o fogo apagar, olhando aquilo, que era hipnotizador, né? Ô, Cíndy, mas me fala uma coisa, e as tais meditações guiadas, a gente pode colocar como meditação, aquela meditação que a gente ouve, a pessoa fala, imagina uma praia, imagina uma brisa, imagina não sei o quê. Então, É um outro tipo de meditação. O bom disso tudo, Arlete, é que, assim, há diversas técnicas de meditação. Há diversas técnicas que a gente pode entrar para o nosso interior e fazer transformar o nosso exterior. Isso que é o bom, porque cada pessoa é de um jeito. Então, se a pessoa não se adapta a uma técnica, ela vai para outra. Se ela não gosta de um jeito, ela vai para outra. Ela tem várias possibilidades. Não é só aquilo que as pessoas acham que é sentar, não pensar em nada, juntar os dedos sim, né? e fazer o mantra Om. Não é isso, né? Ou melhor, não é só isso, né? Não é só isso. Essa uma técnica, né? É, É maravilhoso, porque quando você fica entonando um mantra, você está concentrado em entonar um mantra. Então, é onde a atenção foca, onde a tua mente para de te perturbar, né? nesses grupos de... Você falou, é prática. Gente, mais agitada que eu, gente, eu sou ligada no 330, né? E faço. Ai, de uma hora para outra, não, anos, né? Anos e anos. E faço Tentando, né? Tentando. rigorosamente? Não. Passa a semana que que eu acabo me atropelando e tendo coisas, ou um momento que você está viajando, ou um momento que você está recebendo uma visita em casa, quebra a rotina. E aí depois você vai, bota a rotina em ordem de novo e retoma, né? Às vezes com meditação guiada, às vezes com uma outra, mas a gente vai tentando, né? A gente vai, O mais legal... recomeça e vai fazendo, né? E o mais legal de
praticar isso em grupo é que essas diversas técnicas possibilitam essa vivência. Porque sozinha a gente não consegue tentar tudo, né? E acaba esmorecendo. Então, nesse grupo são trazidas diversas técnicas de meditação, desde meditação ativa, até meditação musical, até meditação em silêncio, até meditação contemplativa, que essa falou, até a meditação ativa, a guiada, enfim, né? Diversas possibilidades para a pessoa poder se encontrar e aí sair e poder fazer em casa, no momento que ela está. E aí ela vai escolher a técnica que ela se identifica mais, né? Aquela Isso. que ela realmente tem mais facilidade, né? Porque as pessoas também gostam de desafiar, né? Essa eu não consigo, daí eu não consigo nenhuma. Pô, começa pela que é mais fácil para você, né? Às vezes, né, uma música, uma pessoa vai se identificar, vai ter mais facilidade, e a outra guiada, a outra pessoa, então, vai Sim. escolher, né? E Cada pessoa é um universo. cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo. Isso é uma das coisas que eu coloco muito para as minhas alunas de tarô, porque tem algumas pessoas que chegam para a aula ali, chegam querendo, tendo passado por outros professores ou algum livro que leu, que coloca um monte de regrinhas para jogar tarô, tipo, você tem que embaralhar 8 vezes, abrir um leque, tirar 3 cartas, isso aqui você pode. Essa tiragem você faz com isso, desse jeito, essa você pode fazer só daquele jeito. E elas chegam todas engessadinhas e eu falo: "Gente, é você que vai criar, é você que tem que ver o que rola, o que flui para você". E não tem jeito, você vai ter que experimentar, mas não tem essa coisa tão certinha assim, sabe, regrinhas, né, você tem que fazer assim, 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 não. Você vai ter que descobrir o seu jeito de lidar com essa ferramenta. E isso vale para tudo. Sim, nós estamos estourando super o horário do podcast, amiga. A gente ainda tem que falar ali do ambiente, que é fundamental, né? É. E o mais legal disso tudo é que nos liberta, né, Arlete? Nos liberta dos padrões. Não tem que ser, não tem que ser, né? Você encontra dentro de você. Por isso que o primeiro pilar é esse encontro interior, o segundo da meditação é de dentro para fora, e esse terceiro, de fora para dentro, é aquilo que a gente já falou. Nós estamos inseridos. E a gente precisa ter essa percepção de limpar também o nosso ambiente para que quando a gente volta para o nosso refúgio, isso ambiente eu falo tanto casa quanto empresa, né? Às vezes os negócios não dão certo porque o ambiente energético da minha empresa não está favorável. Tá tudo denso ali, então como é que aquela energia que tem que vir para mudar algo, como é que ela vai chegar até ali? Ela não encontra um fluxo. Tudo precisa de um fluxo, tanto no nosso corpo, quanto na nossa mente, quanto no nosso externo. Se não está fluindo, Um a bloqueio, gente tem que né? um E bloqueio quais são tem. as técnicas que você usa para harmonizar o ambiente? Eu utilizo a radiestesia, utilizo, os cristais, as ervas, todas as conexões de de todos os cursos que eu já fiz em toda a minha vida, eu reuni, condensei numa técnica de limpeza. Então essa técnica de limpeza eu utilizo desde as ervas, os cristais, os aromas, os decretos, quanto o próprio reiki, quanto a radiestesia, enfim, é uma soma que é capaz de tirar a densidade energética e fazer fluir aquilo que precisa naquele local. Que E a bacana. pessoa, Isso a eu acho, pessoa, porque e a pessoa, a gente não tem fórmula pronta, como a gente estava falando, né? De repente, não, aquele ambiente precisa de uma defumação, porque o que está ali é é, mais miasmas. Agora, esse uhum, aqui já tem uma influência energética por conta do terreno, de um veio de água, e vamos usar a radiestesia. Aí, uhum, né? Então, isso eu acho maravilhoso, essa junção de técnicas. E como faz diferença, né, amiga, depois que é feito. é, muito, muito. E eu também utilizo a numerologia para saber qual é o objetivo daquela casa. Porque não é toda casa que precisa ser limpada para um determinado objetivo. Eu chego e converso com os moradores daquela casa, o que que eles querem com aquele ambiente, o que que aquela empresa quer conquistar. E aí, através da numerologia, a gente
coloca uma vibração numérica adequada para que os objetivos daquele ano, ou daquele momento, ou daquela casa, possam vibrar de acordo com o que as pessoas que estão ali morando ou trabalhando querem. Maravilhoso, já é uma coisa bem direcionada, né. Bem direcionada. Ai, fiquei até com vontade de chamar aqui para você fazer dar um retoque. E é óbvio, né, gente, que a gente está falando dessa limpeza energética, mas é claro que o mínimo, né, é você manter a sua casa limpa mesmo, né, sem mania de limpeza, tá, gente? Não precisa também ser aquela pessoa que, né, joga água nas paredes todo dia, não é isso, mas você tem que manter a sua casa limpa, já ajuda muito. Manter as janelas a casa arejada, quando tem um sol, abre janela, deixa fluir essa renovação da luz e do ar, né. Não Uhum, ter coisas, como é que fala? Estagnadas em casa, né, acúmulo de coisas que você não uhum, usa. Limpa teus armários, dá embora aquilo que você não usa, dá espaço para o novo chegar, né. Isso são todas coisas que já são enormes, né. "Ai, não tenho dinheiro para fazer uma limpeza energética, para pagar um profissional, não tenho condições agora de mudar nada, porque está tudo difícil". Pelo menos faça uma limpeza normal na tua casa, mas pondo a intenção. Eu estou limpando aqui, estou varrendo meu chão, mas eu também estou varrendo energias, eu botando luz, imaginando luz. Abre as tuas janelas, deixa circular ar, deixa circular sol. Faz essa coisa de olhar os armários, aquele que está quebrado, ou conserta ou vai embora. Aquilo que está ali sem uso, ou você dá uso, ou você doa, ou você vende, não deixa coisas entulhadas, né. uhum. Enfim, que só isso você já dá uma movimentada, né. Sim, Coisas que a movimentamento. gente tem que ter hábito no nosso dia a dia, você não acha, Sandy? Da manutenção do espaço da gente, né. Sim. E essa pessoa, né, que às vezes ela não quer fazer uma limpeza, porque ela não quer investir nisso agora, também nada tem que, né. Nada tem que Eu faço um serviço que se chama Fada do Lar, né, e é uma consultoria energética. Eu vou até o local, a residência ou a empresa, e aí a partir dos objetivos da pessoa, eu mostro como que ela pode fazer fluir a energia daquele ambiente através do Feng Shui, com dicas, com posicionamento, com cores, com plantas, como que ela pode transformar aquele fluxo de energia melhor se ela não quiser fazer uma limpeza. Porque a limpeza, ela tem toda uma técnica, né, precisa de horas para fazer. Mas às vezes a pessoa: "Não, eu não quero fazer uma limpeza, eu quero só mudar a energia da casa". Existe também essa consultoria energética, né, olha que através de dicas de Feng Shui. Para a maravilhoso. pessoa poder pra pessoa poder manter a energia da casa dela. Sim, sim, e é legal porque aí ela entende o processo e ela mesma pode ir fazendo, né. Amor, eu acho que foi, assim, maravilhoso o nosso papo. Eu acho que muita gente vai tirar proveito. E eu quero saber, assim, dos teus atendimentos, aquelas pessoas que se apaixonaram pelo teu trabalho e querem saber mais ou querem, né, te contatar para receber os teus serviços, como que faz? A gente vai ter o contato aqui no nossa descrição do vídeo, gente, vai estar aqui o contato da Cindy para você falar com ela, mas eu tô perguntando para ela como que é esse atendimento? É pessoal, online, como que é? Pode ser pessoal, pode ser online, tudo depende do objetivo da pessoa e naquilo que eu posso ser útil. Esses 3 pilares que eu falei são coisas em que eu trabalho que fazem o meu coração vibrar imensamente. Eu faço com a maior alegria do mundo, porque são coisas que eu vivo, são coisas que eu faço, que eu experiencio, e eu fico muito feliz quando eu posso trocar com as pessoas sobre isso. Então, são diversas outras coisas que eu posso ser útil, mas aqui a gente está falando desses 3 pilares, né, que são a base. Mas tem diversas outras coisas também. Então, às vezes, a pessoa se sintonizou com a energia: "Ah, eu gostaria de falar com aquela pessoa sobre tal coisa. Acho que ela pode me trazer uma mensagem". Nada é por acaso. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você precisava de alguma informação. E se eu puder ser útil de alguma forma, não precisa nem marcar atendimento, pode conversar comigo, né, tem o meu Instagram, que é
@taquisananda.terapia, que aí depois eu acho que vocês vão deixar ali disponível. Vamos deixar aqui na descrição, tá, gente? O texto que fica embaixo do vídeo vai estar ali o contato da Cindy. O reiki também você faz à distância, Cindy? Sim, tem reiki à distância, tem reiki presencial, tem reiki para situação, né? Quando você quer vender um imóvel, quando você quer melhorar uma situação da vida, quer energia para uma reunião, relacionamento, para uma venda, para uma compra, para qualquer coisa, tudo pode ser colocado luz, Exato. de qualquer situação. Eu acho que vai ter Tem, muita gente interessada nesses grupos de meditação, hein, amiga? Bora aí, viu, sim, gente? Porque essa história de estar junto para meditar realmente é muito legal, porque, né, como diz a Morena, que está sempre aqui com a gente também, vamos em bando. Em bando é melhor. é egrégora, né? Transforma, É fica muito mais forte, muito mais tem forte. mais peso. Amor, amei, amei esse papo, de coração. E você vai Eu ter que também. nós vamos fazer um programa só de reiki, vamos fazer um de cada coisa, porque acho que a gente tem que ir mais fundo nisso aí. Ai, para mim é um prazer Muita enorme. gratidão. E eu que sinto gratidão eterna por você, fazer esse convite, por eu poder também ser útil de alguma forma para qualquer pessoa e dentro da minha missão, que isso me deixa feliz, me Nossa, deixa radiante. gratidão você que ficou aqui assistindo até agora. Faz assim, ó, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo, com a amiga que você acredita que também vai aproveitar esse conteúdo. E tamo junto, gente. Um grande beijo, beijo, Cindy. Beijo.